Vamos ver agora como funciona o ST-Touch. O ST-Touch, ele justamente, como o nome diz, né, ele verifica, retorna true se as duas geometrias se tocam de alguma maneira, seja tendo um ponto em comum, né, ou mesmo um conjunto de pontos, né, que acabam formando uma linha. Não vai retornar true se essas geometrias se sobrepõem. Então, no caso do exemplo anterior, do município de Bagé e da bacia do Rio Negro, né, o ST-Touch retornaria false, porque temos áreas em comuns. Tá? Então vamos testar aqui, né, o ST-Touch entre São Paulo e Guarulhos, para verificar, né, lembrando que para quem não é da região, vamos tirar aqui, mostrar de novo, né, Guarulhos e São Paulo, como eles estão um com relação ao outro. Vamos dar um zoom aqui. Ó, então, São Paulo e Guarulhos, eles têm uma grande linha aqui, né, em comum. Então, vamos aplicar para verificar se ele realmente vai retornar verdadeiro, se eles se tocam, né? Tudo certo aqui, ó, retornou verdadeiro. Então, São Paulo e Guarulhos, né, se tocam, como a gente viu ali na imagem. Agora, entre São Paulo e Suzano, que nós vimos que eles são disjuntos, na verdade, né? Só visualizando novamente, tá? Vou tirar aqui Guarulhos, deixar Suzano. Ó, então, eles não têm um ponto em comum, então deve retornar false. Vamos aplicar a consulta. Exatamente retornou false, tá? Vamos criar então agora, utilizando o ST-Touch, uma município aqui, ó, uma Materialized View, municípios limítrofes a Curitiba. Então, né, a ideia aqui é criar uma visão de todos os municípios que, né, fazem divisa com o município de Curitiba. Então aqui, ó, eu estou selecionando o nome do município e a geometria da tabela lá Sensumum, né, que armazena todos os nossos municípios, tá? E estou chamando ela de M1, tá? Então aqui, ó, coloquei M1, nome MUM, M1, geometria. Poderia ter colocado Sensumum.NomeMum, Sensumum.Geom, tá? Então a gente usa, como eu falei antes, esse M1, M2, A, B, C, para evitar de ter que escrever o nome várias vezes, tá? E aqui, como a gente quer cruzar, né, dados da geometria de Curitiba com a geometria de outros municípios, a gente vai ter, na verdade, então, duas geometrias. A gente vai ter a geometria de Curitiba e a geometria de todos os outros municípios que não são Curitiba, tá? Então, o que, na verdade, a gente vai ter é uma consulta, né, que vai envolver duas vezes a coluna geométrica, a coluna que armazena, né, as geometrias da tabela Sensumum. Então, até agora, a gente sempre teve duas tabelas, né, diferentes, ou duas visões materializadas, e a gente comparou as geometrias entre as duas, né, as geometrias das duas tabelas. A gente pode fazer isso aqui, ó, chamar, nesse caso, ó, Censo Município, eu chamei uma vez, falei que ele é M1, né, o apelido dele. Depois chamei ele de novo, fiz um join com ele mesmo, tá, chamando ele de M2. E verifiquei, então vou verificar se eles se tocam, né, a M1 geometria, M2 geometria, tá? Onde M2.NomeMum é igual a Curitiba. Então o que eu fiz aqui, né, M2 consulta a tabela Sensumum e traz a geometria só da linha, né, cujo nome MUM é Curitiba. Tá? Então esse vai ser o M2 geometria. E aí ele compara com o M1 geometria, que são todos os outros municípios. Tá? Inclusive, ele vai comparar aqui também com todos os municípios do Brasil, inclusive com Curitiba. Mas como Curitiba vai ser igual, né, vai ser no mesmo local, ele não considera que elas se tocam. Tá? Então vai eliminar Curitiba. Então isso a gente não tinha visto, tá? Mas é possível fazer, então, numa geometria só, ou melhor, numa tabela só, com uma tabela só, consultar várias vezes, né? Envolver consultas, envolvendo as consultas mais de uma vez uma coluna específica, nesse caso a coluna geométrica.
Então vamos aplicar. Retornou. Vamos aqui atualizar a nossa árvore. Temos os municípios limítrofes a Curitiba aqui, tá? E vamos visualizar, então, vamos ver o que retornou. Vamos em camada, adicionar camada. PostGIS, conectar novamente, né, para ele atualizar. E temos aqui municípios limítrofes a Curitiba. Fechar. Aqui não aparece nada, que a gente está com zoom na região de São Paulo. Vamos zoom to layer. Ó. E aí mostrou então todos os municípios que fazem, que tocam, que tem pelo menos um ponto, né? Aqui no caso, né, todos vão ter mais de um ponto, né? Tocando então, né, no mesmo local, né, ocupando o mesmo local que o de Curitiba. Então Curitiba está aqui em branco, né, não selecionou Curitiba, mas selecionou então todos os municípios do entorno, né, que tem essa linha aqui, né, de divisa em comum, ou não em comum, né, tocando no mesmo local. Então se a gente consultar aqui, né, botão direito, vamos abrir a tabela de atributos, conseguimos aqui então, ó, lembrando então que na tabela de atributos a gente está visualizando aqui a tabela lá, né, do banco de dados, só aparece mesmo os atributos que não são os atributos geométricos, né? O geométrico ele não mostra aqui. Então temos a Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Campo Largo, Colombo, Brande Tamandaré, Campo Magro, esse eu não sabia, e Pinhais, tá? Então são os municípios limítrofes, né, a Curitiba. E aí podemos consultar também, né, lá na tabela, direto no nosso banco de dados. Vamos selecionar, select tudo, from municípios limítrofes Curitiba. Consultando aqui se eu escrevi tudo certo. Temos ali, ó, retornou então, lembrem que lá no QGIS não vai mostrar a coluna geometria aqui, né, mas ela existe, tá? Só que lá ele já desenha direto, né, já plota ela direto lá no gráfico e aí não mostra na tabela de atributos, tá? Então estão aqui os municípios e as suas geometrias, tá? Então, um exemplo aqui de aplicação do ST-Touch. Partindo já para o final aqui, pessoal, a gente tem o ST-Within, tá? Que ele vai verificar se uma geometria está dentro da outra, né? Se uma geometria, na verdade, está contida em outra. E depois nós temos o ST-Contains, que verifica se uma geometria contém a outra, tá? O que vai mudar nesse caso aqui, a gente tem que cuidar. A ordem, no caso, que a gente vai inserir lá, que a gente vai informar as geometrias, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha. Vamos trabalhar agora com o Manaus, tá? Então vamos criar uma Materialized View de Manaus, ponto aqui, né, que seria a capital, armazenada no nosso banco de dados com geometria do tipo ponto. E vamos criar uma visão de Manaus, da capital, né, armazenada na tabela SensoMoon como polígono. Ó. E aí eu vou verificar, né, vou aplicar o ST-Within nessa ordem aqui, AG1, BG1. A é a tabela Manaus ponto, então o ponto está contido em BG1, que é Manaus polígono, então o ponto está contido no polígono. Vamos verificar. Retornou true, né? Sim, o ponto está contido no polígono.
Vamos verificar aqui, né? Visualizando fica melhor, sei que fica um pouco repetitivo, né? Mas vamos visualizar aqui no QGIS. Temos aqui ó, Manaus polígono, Manaus ponto. Vamos dar um zoom aqui, né, para a camada de Manaus polígono. E temos aqui, ó, Manaus polígono, né? E o ponto aqui referente à capital. Esse ponto aqui, no caso, que fica armazenado, né, no banco de dados, né, na nossa tabela de capitais, pegou um ponto, né, uma região central, tá aqui ele, tá? Então, pessoal, o ponto está contido realmente dentro do polígono e retornou true, tudo certo. Então a gente tem que cuidar, ó, se eu inverter a ordem aqui, tá? Agora eu estou dizendo que na segunda consulta o A é polígono e o B é o ponto. Então estou perguntando, o polígono está contido dentro do ponto? Aplicando a consulta, retorna false, né? Claro. Então a gente tem que cuidar quando a gente for trabalhar com essa consulta, com essa função específica aqui, a gente tem que cuidar com a ordem que a gente insere as tabelas ali, né, as geometrias para comparação. Vamos aqui fazer mais um teste, vamos criar uma Materialized View do estado do Amazonas. E visualizar ele, né, com as outras geometrias aqui no QGIS. Então temos aqui o estado do Amazonas, vamos inserir o estado. Só mudar de posição aqui, tá, para ficar atrás do polígono. Então aqui nós temos, ó, o estado de Manaus, o polígono, né, referente ao estado de Manaus, a geometria referente ao estado de Manaus, a capital Manaus representada no formato de polígono e a capital Manaus representada no formato de ponto. Voltando lá à consulta. Então antes nós tínhamos feito a consulta de um ponto com relação a um polígono, né? E podemos também fazer então essa consulta com polígonos, né? Um polígono com relação ao outro. Então aqui nós estamos perguntando, ó, a primeira geometria está contida na segunda geometria, então Manaus polígono está contido na geometria do Amazonas? Aplicando a consulta, retornou true, sim, né? Com certeza. Então o polígono referente a Manaus está contido, né, no estado do Amazonas. Vamos aplicar aqui então, criar uma visão, tá, usando essa função. Então nós vamos criar aqui uma região, uma visão, MUN, REG, MED, Vitória, os municípios da região imediata de Vitória, tá? Retornando, né, buscando lá o nome do município e a geometria da tabela censo-mun, né, chamei ela de M aqui, ó, então tá aqui o M, poderia ser censo.mun.nomemun, censo-mun.geom. Faço aqui um join com a região IMED, com a tabela região IMED, tá, e chamo ela de R. E verificando aqui, né, fazendo aqui um ST within, verificando, né, buscando os municípios, né, onde MGON, que é a geometria do município, né, estão dentro da geometria do R, tá, que é a região IMED, que eu chamei de R. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, quais são os municípios, né? Retorne, né? Grosseiramente falando, né? Ou simplificadamente falando, eu estou dizendo assim, retorne as geometrias dos municípios da tabela censo-mun que estão contidos dentro da geometria da tabela região IMED, em que o nome da região imediata é Vitória. Tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos aplicar a consulta. Ó, apliquei a consulta,
Tá? Nem vou atualizar aqui a visão para não demorar muito. Vamos direto aqui para inserir essa nova visão materializada. Ó, tá aqui ela, né? MUM, região imediata Vitória. Então, com essa consulta, eu vou retornar todos os municípios que estão dentro da região imediata de Vitória. Vamos dar um zoom aqui. E aqui nós temos, ó, a região imediata de Vitória, que é essa forma aqui, né, geométrica. E aqui nós temos todos os municípios, então, compostos, que compõem a região. Então, aqui nós não temos a geometria da região imediata de Vitória, nós só temos a geometria dos municípios, né, porque foi isso que a gente solicitou aqui, né, ó, que nós queríamos. Ó, aqui no Select a gente especificou o que vai vir, ó, nome MUM e MGON. Então, se a gente aplicar se a gente selecionar ali, né, vamos selecionar todos os registros de município, Regi, IMED, Vitória. Vamos aplicar aqui. Acho que aqui faltou um E. Aplicando a consulta, então, vai retornar. Tá? De novo, né, pessoal, no computador de vocês não vai ser assim, não vai demorar tanto, né, provavelmente. Claro que eu tenho um agravante que eu estou consultando na tabela dos municípios do Brasil inteiro, então demora um pouquinho mais. E aqui, então, ó, eu tenho o nome do município e a geometria, que foi exatamente o que eu solicitei aqui. Então, por que apareceu só essas duas, né, esses dois atributos, essas duas colunas aqui? Porque eu pedi só esses dois. Tá? Poderia ter colocado aqui para retornar a geometria de Vitória, né? Até poderia, tá? Mas não, né, não era o objetivo nesse caso. Então, se eu visualizar aqui, estão todos os municípios. Quando eu visualizo aqui, então, a tabela de atributos, vai abrir, né, os atributos referente à coluna nome MUM, né? Piú, Mancheta, Guarapari. Aqui estão todos os municípios, os 10 municípios que compõem a região imediata de Vitória. Tá? Então, um exemplo aí de aplicação, de utilização do STUIFRIN para trabalhar então diretamente nos nossos dados aqui, né? Dos nossos dados de região imediata, região intermediária e tudo mais. Tá? Outra consulta aqui, agora, como eu estava conversando antes, né? E vocês podem verificar ali no livro texto, a última função que a gente vai ver aqui é o stContains, que é justamente o contrário, o oposto, digamos assim, né, do STUIFRIN. Que ele faz o quê? Ele verifica se uma geometria contém a outra. Tá? Então, de novo, temos que nos atentar para a ordem aqui de execução. Então, nessa consulta aqui, nesse exemplo, stContains AG1, BG1, A é Manaus polígono e B é Manaus ponto. Tá? Então, Manaus polígono contém Manaus ponto. E aí nós aplicamos. E retorna true, sim, né? Manaus polígono contém Manaus ponto. E invertendo aqui, né? Isso aqui a gente está perguntando agora. Manaus ponto contém Manaus polígono? E ele vai retornar false. Não, Manaus ponto não contém Manaus polígono. Tá? Para finalizar aqui, vamos fazer duas consultas, as duas últimas consultas. Aqui eu quero retornar o nome da região imediata. Tá? Selecione os nomes das regiões imediatas da tabela, né, região IMED, em que RG1 contém MG1, tá? Então, que a geometria da região IMED contém a geometria do município e o município é Coruripe, tá? Então, o que eu quero saber aqui, né? Eu quero consultar em que região imediata
o município de Coruripe está contido, né? De qual região imediata o município faz parte, tá? E notem aqui, ó, que no Select eu selecionei, eu pedi só o nome da região. Então não vai retornar uma geometria aqui só vai retornar um nome, tá? Então se a gente aplicar aqui, para voltar, eu poderia pedir para voltar, para retornar também a geometria da região imediata, né? Mas aí eu teria que especificar aqui também r.geom, né? Então não especifiquei aqui. Então ele só vai retornar. Vamos verificar aqui, aplicando a consulta. Ó. Coruripe, ele faz parte da região imediata de Penedo, tá? Então a consultoria verificou, né? Todos os municípios da tabela Censumum, quais municípios estavam contidos dentro da geometria, no caso aqui, desculpa pessoal, foi mal, qual a geometria, qual a região imediata contém, né, a geometria do município, né? Poderiam ser todos os municípios, vários municípios, né? Mas aqui nós especificamos o município de Coruripe, tá? Desculpa aqui, momento de desatenção, tá? Então, qual região imediata contém a geometria do município Coruripe? E retornou então Penedo. Tá? Vamos fazer a mesma consulta agora para as regiões intermediárias. Tá? Então, qual geometria de região intermediária contém a geometria do município de Coruripe? Então, aplicando aqui a consulta, aplicamos e retornou então aqui município, a região intermediária de Maceió. Então, Coruripe está contido, né, faz parte da região imediata de Penedo e da região intermediária de Maceió, e essa é uma maneira de verificar com base nas geometrias. Claro que, como nós temos as tabelas montadas certinho, com chave estrangeira, nós não precisamos fazer essa consulta especificamente para verificar onde Coruripe, né, qual região imediata, região intermediária, qual estado e qual região do Brasil Coruripe pertence. A gente já conseguiria lá com a tabela, tá? Mas aqui é mais uma possibilidade, né, de fazer. Aqui só um exemplo né, hipotético, mas tem várias aplicações também. Tá, pessoal? E com isso, então, nós finalizamos a nossa unidade 6. Com isso, nós finalizamos o nosso curso de banco de dados espaciais. Como eu comentei na aula síncrona, teríamos, né, bastante assunto ainda para desenvolver, mas, né, limitado aqui ao nosso tempo da disciplina de 30 horas, limitado às disponibilidades também das pessoas que trabalham e têm outras atividades, nós finalizamos por aqui. Tá? Então, espero ter conseguido passar para vocês bastante conhecimento, espero que vocês consigam, com isso, né, que foi passado, começar a dar os primeiros passos para trabalhar com banco de dados espaciais. Realmente vale bastante a pena empregar banco de dados, né, cogitar o seu uso quando nós temos muitas geometrias, muitos arquivos, muitos shapefiles, e esses arquivos a gente quer manter eles por um longo tempo, né, vão fazer parte dos arquivos que nós vamos trabalhar ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então vale bastante a pena, né, pensar nessa possibilidade de utilizar os bancos de dados espaciais, em especial aqui, né, o que a gente tem trabalhado, Postgres com PostGIS, que é hoje em dia o mais utilizado, né, mundialmente. Pessoal, muito obrigado então, e finalizamos aqui o nosso curso.